Beleza, então vamos iniciar aqui a aula. Eu vou transmitir uns slides que eu preparei aqui, certo? E aí eu não vou conseguir visualizar o chat de vocês. Então, se vocês precisarem que eu pare para vocês tirarem alguma dúvida no momento da explicação, eu peço que vocês liguem o microfone e falem, porque eu não consigo ver o chat enquanto eu estiver transmitindo aqui, certo? Todo mundo entendeu? Ok. Massa. Vou começar aqui a Beleza. transmitir. Compartilhar. Hum. Pessoal, eu vou voltar aqui rapidinho, só para a gente ver uns conceitos que eu quero que todo mundo já saiba, caso vocês não tenham assistido aquelas aulas anteriores sobre o sistema excretor. Sistema excretor, pessoal, ele é um sistema do nosso corpo que ele envolve mais de um sistema, né? Por exemplo, a gente tem o sistema urinário e também tem o sistema respiratório, e ambos fazem parte do sistema excretor. Então, o sistema excretor é uma coisa mais ampla e ele serve basicamente para deixar o nosso corpo em um equilíbrio perfeito, um equilíbrio que todas as funções do nosso corpo estejam perfeitamente equilibradas. Esse equilíbrio aí a gente vai chamar de equilíbrio dinâmico. Tudo que está dentro da célula tem que estar equilibrado com o que está fora da célula. Se existir alguma coisa que está passando dos limites, a gente vai eliminar, né? Essa eliminação aí vai ser a eliminação de discretas, né? Que a gente vai chamar de discreto. Tudo que a gente eliminar, que for excesso, a gente vai excretar. Beleza? Então vamos lá. O equilíbrio dinâmico, ele tem um nome. O nome do equilíbrio dinâmico é homeostase. Então, quando você está em homeostase, é porque você está completamente equilibrado. Você tem todas as funções do seu corpo num ponto que está ótimo para ele. O seu corpo está perfeitamente saudável e é ok porque ele está em homeostase. Então, nunca se esqueçam o que é homeostase. Esse termo vai aparecer para vocês em várias partes da vida escolar de vocês durante o ensino médio. E se vocês seguirem uma carreira em uma faculdade que tenha algo relacionado à biologia, a uma área da saúde, vocês sempre vão ouvir falar de homeostase, certo? A homeostase é esse equilíbrio dinâmico. Então, a gente vai controlar a concentração de substâncias que tem dentro do nosso corpo. A gente vai controlar a quantidade de ureia, a gente vai controlar a quantidade de sais, a quantidade de vitamina. Alguém ligou o microfone, a gente vai controlar a quantidade de tudo, certo? E só fechar esse aqui. Essas concentrações equilibradas, a gente vai dizer que está em concentração homeostática, beleza? Tudo que tiver no nosso corpo que não servir, que for tóxico, que for ruim para o nosso corpo, a gente vai eliminar, certo? Então, ó, tudo que não prestar, tudo aquilo que não for bom para você, você deve eliminar esses resíduos que a gente chama de resíduos tóxicos. E como eu falei para vocês, a gente tem alguns órgãos envolvidos aí no sistema excretor. A gente tem o sistema urinário, que é aquele que vai liberar a urina, né? A gente tem as glândulas sudoríparas e a gente tem o sistema respiratório. E o próximo conceito, que eu quero que vocês peguem bem, se vocês pegarem bem esse conceito, vocês vão responder a maioria das questões de sistema excretor, é que as excretas, elas são substâncias resultantes do metabolismo. E aí, o que é o metabolismo? O metabolismo são todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Tudo que ocorre no nosso corpo é para manter o nosso corpo vivo. Então, as reações de quebra, as reações de construção de proteínas, a reação de quebra de carboidratos, aproveitamento de vitaminas, tudo isso daí vão ser reações metabólicas, certo? Isso aí vai ser metabolismo. E o metabolismo ele vai gerar alguns resíduos, né? Imagina aí que você vai fazer uma comida. Então você vai pegar lá o pacote de arroz, a cebola, o alho, o óleo e quando você terminar de usar o pacote de arroz, o que é que sobrou? O saco do arroz, né? Então esse saco aí seria o resíduo, né? Então
quando você terminar de fazer o metabolismo, vai sobrar alguns resíduos no seu corpo, né? E esses resíduos, normalmente, eles não são bons para o seu corpo. Não é bom que ele fique lá no seu corpo, eles são tóxicos. E aí, você vai eliminar esses resíduos. Você pode eliminar esses resíduos na urina, ou se ele for um resíduo gasoso, por exemplo, você pode eliminar na respiração, né? Ainda você pode eliminar alguns resíduos que são tóxicos, por exemplo, no seu suor. O suor, ele pode carregar alguns sais e ele pode carregar também ureia, né? Que é um resíduo tóxico que é resultado do seu metabolismo. Então, se você algum dia acidentalmente, porque normalmente as pessoas normais não fazem isso, né? Mas se você encostar assim a língua no seu braço suado, você vai ver que aquele suor tem um gostinho assim meio salgado, né? Por quê? Porque ele é rico em sal e também em outras substâncias tóxicas. Não que eu tenha lambido meu braço, é porque eu sei que o sal é salgado, então não dá para saber, né? Então, ó, as nossas fezes, elas não são consideradas excretas. Por que que elas não são consideradas excretas? Porque as fezes, elas não são resultados do seu metabolismo. Quando a gente viu lá o caminho dos alimentos, a gente viu que as fezes, elas são produzidas com o resto de alimento que a gente não aproveitou. Então, se você não aproveitou, não é que você produziu no seu corpo, né? Aquele alimento não foi produzido no seu corpo. Aquele alimento, ele foi apenas não aproveitado pelo seu corpo. Então você não pode considerar isso aí excreta, porque as fezes não são resultados do metabolismo. Questão de prova, esse cheirinho aí que vocês estão sentindo na casa de vocês é questão de prova, certo? Um cheirinho de prova, não é cheirinho de fezes, espero que não. Então, pessoal, as fezes, elas não são excretas, mas elas são excrementos, certo? Então, ó, excrementos. É diferente de excreta. Excreta é resultado do metabolismo. Excremento não é resultado do metabolismo. Então, você já tem essas duas informações aí que são muito importantes. Aí, a parte do sistema urinário, eu deixei bem explicadinho lá naquele vídeo que eu mandei para vocês. Então, não vou me ater muito nessa parte, senão a gente vai gastar o tempo todo da aula, que pode ser usado para tirar dúvida de vocês mais na frente. Então, eu vou passar para essa parte aqui, que é a parte que a gente vai falar de glândulas sudoríparas, certo? Essa parte aqui não tem naquele vídeo que eu falei para vocês, porque eu queria falar dessa parte aqui nessa reunião online. É uma parte que é relativamente simples, mas eu quero que vocês tenham atenção, porque a gente vai voltar a falar de glândulas mais na frente. Só que essas glândulas aqui são uma glândula diferente das glândulas que a gente vai ver quando estiver vendo lá o sistema endócrino, certo? Então, pessoal, as glândulas sudoríparas, elas são glândulas produtoras de suor, certo? Elas vão produzir suor. E para que serve esse suor? O suor, ele vai servir para quê? Para diminuir a temperatura do nosso corpo. Você já deve ter prestado atenção, porque isso é uma coisa muito comum, que quando você faz muita atividade física, o seu corpo começa a liberar suor. Por que que ele vai começar a liberar suor? Porque ele precisa resfriar a temperatura do seu corpo. Lembra que a gente tinha lá no começo dessa aula que eu falei da homeostase? A homeostase, ela também tem a ver com a temperatura do seu corpo. O seu corpo tem que estar numa temperatura ideal. Então, se a temperatura do seu corpo está muito alta, o que é que o seu corpo vai fazer? Vai tentar baixar essa temperatura. E como ele baixa essa temperatura, molhando o seu corpo para que as gotículas de suor evaporem e você controle essa temperatura no seu corpo. Aí o seu corpo, que não é besta nem nada, né? Ele não vai ficar assim, gastando água à toa, né? Ele aproveita, para além de diminuir a temperatura corporal, ele aproveita para excretar substâncias que são tóxicas. Ele vai dizer assim: ah, eu já vou gastar água aqui mesmo, então que seja com uma coisa útil. Então ele vai ele vai excretar substâncias tóxicas junto com essa água. E aqui uma coisa muito importante. Essas substâncias tóxicas aqui, elas podem ser excretas nitrogenadas, ou seja, com presença de nitrogênio, que é uma substância química, certo?
Aí, assim, no seu corpo tá cheio de bactérias, né? Essas bactérias, elas podem comer esse suor e elas podem liberar gases que tem base aqui de nitrogênio, né? É por isso que, muitas vezes, quando você não passa o desodorante debaixo do braço, fica com aquele cheirinho desagradável, né? Porque as bactérias, elas vão consumir o suor e elas vão liberar gases que utilizaram, que foram produzidos com base nessas substâncias aqui. Então, o cheiro, aquele cheiro de suor, que é o mau cheiro, né? Ele é dado pelas bactérias que se alimentam do suor. E o suor tem na sua composição essas substâncias aqui que são tóxicas. Além dessas substâncias tóxicas aqui, né, a gente vai ter também água e vai ter sais. Então é por isso que eu disse para vocês que o suor ele é salgado, né? Porque tem a presença de sais. Que tipo de sal, professor? Um sal muito comum que é o NaCl, cloreto de sódio. Você encontra ele também na cozinha da sua casa. Aquele salzinho branco, você pode eliminar ele no seu corpo, certo? O NaCl. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Eu posso passar para frente? Pode. Beleza. Ninguém discorda, né? Então vamos Discordo lá. não, professor, pode Porque tem repetir. 15 pessoas na live, só uma responde. É, aí fica difícil, né? Mas assim, se alguém Democracia. discordar, fale agora ou não se cale para sempre, por favor. Ô, Então, professor, pessoal, peraí, aqui tem alguém aqui batendo no meu portão e eu não sei quem é. vixe Maria, há um espírito. É o carro dele que tá querendo te pegar, te sequestrar. Tá, Aí, pessoal, aí, então vá lá abrir o portão, Ian, depois você assiste essa parte. Tá, então todo mundo entendeu para que que servem as glândulas sudoríparas, né? yes. Beleza. Então vamos aqui para frente. Aí agora a gente tem alguns problemas relacionados ao nosso trato urinário, certo? O trato urinário, ele é a parte do nosso corpo que vai ser responsável pela produção de urina, né? Na aula que eu postei lá para vocês, eu falava sobre você evitar passar muito tempo segurando o xixi, né? Porque podia condensar, podia decantar, né? Os minerais que estavam lá dentro da sua bexiga. Então, ó, tem aqui a bexiga, certo? Aqui os ureteres aqui do lado, dois ureteres, aqui o furinho do ureter, e aqui a musculatura que prende a bexiga. Parece sei lá, um grilo, mas entendam isso como se fosse uma bexiga, certo? Uma bexiga urinária. O que é que vai acontecer aqui? Vai começar a gotejar, né? As gotinhas de urina que vão descer lá dos rins e vai encher aqui, ó, a sua bexiga urinária. Se você passar muito tempo sem ir ao banheiro, o que é que acontece? Os minerais que estão aqui, ó, principalmente os minerais de cálcio, esses minerais que formam essas pedrinhas aqui, eles vão começar a descer, né? Eles vão começar a se depositar aqui na parede da sua bexiga. Então, ó, vai ficar aqui, ó, todos eles paradinhos. Aí eles vão se juntar, né? E vão formar uma pedrinha. Essas pedrinhas que são formadas aqui dentro da sua bexiga pelo mineral de cálcio, ela é chamada de cálculo renal. Isso quando ela fica aqui dentro, ó, do rim, né? Então, renal tem a ver com rim. Isso aqui pode ocorrer tanto dentro da bexiga como lá dentro do rim, certo? Então, você pode desenvolver o cálculo renal. O cálculo renal também é chamado de pedra nos rins. Essas pedrinhas aí, elas podem descer para a bexiga e elas podem, inclusive, descer pela sua uretra e sair na hora que você estiver urinando. Só que, tipo, é uma dor muito, muito, muito grande mesmo. Colocar uma pedrinha, imagina que você está fazendo xixi e sai uma pedrinha pela sua uretra. A dor, ela deve ser considerável, né? Então, ó, esses cálculos aqui, como eu falei, eles são formados por minerais, né? Que ficam lá dentro da sua bexiga. Se você passar muito tempo com a bexiga cheia, eles podem decantar e ficar formando lá os cálculozinhos, certo? Daí, Mas, tio, oi. se tiver uma pedra no rim e a pessoa, depois que descobrir isso, ela começar a beber muita água, essa pedra não dissolve, tipo, pra sair de uma Não, forma mais rápida? não dissolve. Ah,
Tá, não dissolve. Então, ó, as pedras nos rins, elas podem ser causadas por predisposição genética. Por exemplo, se todo mundo da sua família tem pedras nos rins, você tem predisposição a ter pedras nos rins. Então, se seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, os seus tios, todo mundo tem pedra no rim, então você tem uma predisposição. Isso quer dizer que você vai ter pedra no rim? Não, isso não quer dizer que você vai ter. Isso quer dizer que você tem maiores chances de desenvolver pedras nos rins, mas isso não significa dizer que você vai ter. Outra coisa que pode causar pedra nos rins é a dieta inadequada. Quando você consome, por exemplo, muitos alimentos ricos em cálcio, ou você consome muito refrigerante, muita comida que pode ter a presença desses minerais aqui, o que é que acontece? Você pode ter maior chance de desenvolver as pedras nos rins. E como é que você tira essas pedras nos rins? Normalmente, o mais comum, né, é que a pessoa faça uma cirurgia para retirada das pedras nos rins. Essa cirurgia, ela pode ser aberta, né, o médico vai lá no seu corpo, abre a região onde vai estar os rins, corta os seus rins e tira as pedras lá de dentro. Ou ela pode ser uma cirurgia a laser, que o médico vai bater lá com um instrumento nos seus rins, né? E esse laser, ele vai quebrar essas pedrinhas aí para fazer a eliminação. Ou, dependendo do quadro, né? Às vezes você está com pedra nos rins, mas são pedrinhas pequenininhas. Então, você vai tomar alguns medicamentos para facilitar a passagem dessas pedras nos rins. E aí, pode ser que ele dissolva um pouco as pedras, mas só bebendo água do Anne não adianta. Tem que tomar um remédio específico para fazer o tratamento dessa doença, E certo? professor, e Oi. se tomar muito remédio assim, tomar muito, aí não dá para dissolver tudo, não. Então, eu não sei como é que funciona o medicamento. Não sei se você tomar muito remédio dá para dissolver. Então, tem que ir ao médico para saber se você vai precisar fazer a cirurgia. Se tiver muitos cálculos renais, com muito mesmo, é melhor você. Eu acho que o mais indicado vai ser você fazer a cirurgia. Mas quando você tem menos pedrinhas ou quando as pedrinhas são menores, aí sim você pode utilizar medicamentos. Mas isso aí quem decide é o médico, né? Quando ele vê a sua situação, ele vai decidir se você precisa fazer a cirurgia ou se você precisa, ou se basta você fazer uma ou utilização de um medicamento, certo? Entendeu? Posso passar para frente, pessoal? Sim. Beleza. Aí tem essa outra doença aqui. Essa doença aqui também é um problema urinário. Só que, em vez de afetar o trato urinário, ela vai afetar outra parte do seu corpo, que são as articulações, ó. As articulações são esses pontinhos aqui, ó, entre um osso e outro, certo? Aqui tem um osso, aqui tem outro osso, e aqui no meio a gente tem uma estruturazinha chamada de articulação. A gente vai estudar as articulações um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver vendo o sistema locomotor, certo? Mas as articulações são essas regiões aqui que ficam entre um osso e outro. O que que acontece? Quando a pessoa tem gota, né, essa doença aqui, vai haver um acúmulo de ácido úrico no sangue. O ácido úrico é uma excreta nitrogenada, certo? É uma excreta que tem a presença do nitrogênio, igualzinho à ureia e à amônia. Então, no nosso corpo, a gente vai produzir uma pequena quantidade de ácido úrico. Eu falei isso aí lá naquela aula que eu postei para vocês no YouTube, falando sobre a formação da urina. Então, a gente vai ter uma pequena produção de ácido úrico na urina. E aí, esse ácido úrico pode ficar correndo no sangue. Esse ácido úrico, ele pode cristalizar, né? Ele vai formar cristais. E esses cristalzinhos aí, eles vão ficar alojados nas suas articulações. Pessoal, quando ele
se aloja nas articulações, ele vai começar a inflamar essas articulações e vai fazer com que essa articulação fique com esse aspecto aqui, ó, como se fosse um nó, né? Lógico que essa pessoa aqui dessa foto, ela já deixou a gota chegar num nível assim extremo, né? Normalmente, as pessoas que têm gota, elas têm pequenos inchaços no começo da doença, né? Elas têm pequenos inchaços e elas sentem muita dor nas articulações. Mas essa pessoa aqui, especificamente, ela não tratou de nenhuma forma essa doença e por isso que ela tá com essas articulações tão inchadas aqui. A situação dela tá bem pesada, né? E professor, Oi. mas essa doença não tem cura, não. Não, ela não tem cura, eu acho. Ela tem tratamento só. Você consegue controlar a quantidade de ácido úrico. Eu vou já explicar como é que você controla o ácido úrico. Mas eu acho que cura mesmo não tem. Porque, na verdade, ela é apenas um acúmulo de cristais, né? Então, se você parar de consumir os alimentos que fazem isso aqui acumular, eu acredito que vai diminuir bastante a quantidade de coisas que tem na sua articulação. Eu não sei se isso daqui, se nessa situação que já chegou, se é possível recuperar essa pessoa. Eu não sei se é possível, né? Mas eu posso procurar depois se é possível recuperar uma pessoa que já chegou em casos tão extremos assim. Quais Tá, são os então, alimentos que o senhor disse que é, tipo assim, dá para evitar eu vou comer já para falar. poder... Ó, primeiro, um dos problemas que a gente tem para desenvolver gota é a ingestão insuficiente de água. A pessoa bebe pouca água, então as concentrações de ácido úrico vão ser maiores no sangue dela. Então, se você bebe pouca água, você começa a se policiar porque tem problemas que vão ser resultados dessa falta de água no seu corpo. Outra coisa aqui é a dieta inadequada. E aí é que eu vou falar quais são os alimentos que você consome que podem causar problemas de gota. Ingestão de carnes vermelhas em excesso. Quando você come muita carne vermelha, aí você tem problema de gota, certo? Problemas de gorduras também. Quando você consome muita gordura, é um problema que pode causar a gota. Excesso de bebidas alcoólicas, espero que ninguém aqui beba, né? Porque você não tem nem idade para isso, mas excesso de bebidas alcoólicas pode causar gota. A pessoa que consome muito álcool pode ter problemas de gota. E esses são basicamente os alimentos que a gente tem, né? Alimentos gordurosos e carne vermelha são os principais, assim, que são os principais vilões que podem causar problemas de gota. Então, evitar o máximo possível. Tipo, se você consumir carne vermelha 5 vezes na semana, tente reduzir para 2 vezes na semana. A pessoa que tem gota num estado desse aqui, o ideal é que ela nem coma mais carne vermelha, né? Que ela só coma carne branca. Que Mas, ela professor, também. não Oi. é garantia, é só uma chance grande, né? Isso, você pode desenvolver, né? Mas aumenta muito as chances. Se você consome, por exemplo, carne vermelha todos os dias, aumenta as suas chances de você ter problemas de gota, né? E como Mas é não que é uma você. garantia certa que você vai ter esse problema se você consumir. Não é uma garantia, né? Mas aumenta as suas chances. Então é melhor nem aumentar a chance, né? Para não dar gosto pro cão. Então faz sentido, porque eu conheço tanta gente que bebe, bebe até cair, não tem gota, que eu fico chocada aqui quando você disse. Pois é, Meu pai. tem gente que tem sorte, né? Mas tem gente que não tem. Então, não vai esperar você descobrir se você é É, a pessoa que tio, tem sorte ou não. Oi. tio, Olha, é meu melhor avô parar de bebe, beber. meu avô bebe 24 horas por dia, ele não tem nada. Como é que você explica esse fato? Hã? Ele não tem nada. Ele Olha, bebe sincera, todo dia, ele não tem nada. E ele é É um pois velho. deus, mano. ele deve ter alguma coisa e ele tá escondendo Tem de sim, Ele você. é um milagre de Deus, isso sim. ele tem muita Macumba, vontade de Bezerra, beber, só macumba. isso. Pessoal, como é que você trata a gota? Você trata com medicamentos, né? A pessoa vai ter uma série de medicamentos que ela vai tomar para também ajudar na dissolução desses cristais, né? Ou a pessoa pode fazer a cirurgia para retirada desses cristais de ácido úrico. Eu conheço uma pessoa que fez cirurgia para gota. Ele
tinha gota no o joelho dele, ficou muito inchado e ele precisou fazer a cirurgia para tratar dessa doença, Ei, certo? tio. Oi. Eu fiquei guardando esse fato até agora, mas assim, eu tava muito empolgada pra contar que eu me lembro de um exemplo que era de um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que o pai dele ficava com gota. Ficava não, ele desenvolveu, né? Daí Aham. mostrava que ele não conseguia andar e o dedão dele, tipo o tendão do dedo do pé, ficava inchado. Daí ele não conseguia andar e nem podia comer comida oleosa demais, que ele ficava mal. Exatamente. Isso aí é um exemplo na prática aí, né? Pessoal, às vezes, quando a gota tá um nível tão avançado, ela pode até romper a articulação, né? Quebrar o osso de tanta substânciazinha tóxica que tem lá no osso. Mas isso quando é um caso já bem mais extremo, né? E professor, Ai, mas Oi, afeta muito os movimentos. não entendi. Se afeta muito os movimentos. Sim, Se porque quebra o osso, a pessoa afeta. afeta muitos movimentos. Pois é, mesmo que não quebre, ó, olha isso aqui, tá muito inchado, a pessoa não consegue dobrar direito o dedo, né? Porque a articulação ela tá comprometida. Então afeta sim os movimentos. Tá, pessoal, e aí a gente tem, eu acho que tem mais duas partes aqui. A gente tem os problemas urinários, a gente tem as inflamações microbianas, e quando eu falo microbiana, pessoal, é porque essas inflamações aqui, elas podem ser causadas por bactérias, elas podem ser causadas por vírus, elas podem ser causadas por fungos, certo? E também podem ser causadas por protozoários. Isso daqui são as infecções microbianas. Micróbio é qualquer forma de vida que seja microscópica. Tá, então a gente tem, ó, as uretrites, que são infecções restritas à uretra. Então a gente tem lá a uretra do ser humano, né? E se você tiver uma infecção nessa região e for apenas nessa região, a gente vai dizer que você está com uretrite. Isso pode ser causado por um protozoário, pode ser causado por uma bactéria, um vírus ou um fungo que se alojou naquele local e causou uma inflamação. Então, você vai ter uma uretrite. Você pode ter uma cistite se ela atingir a sua bexiga urinária. Pessoal, essa daqui, ela é muito comum que ocorra. Quando você está com cistite, um dos principais sintomas da cistite é que você tenha a urina numa coloração diferente do amarelo ou daquele amarelo claro, né? A sua urina pode ser marrom, pode ser amarronzada, ou ela pode ser muito escura, né? E ela também pode ser um pouco mal cheirosa. Então, isso pode ser um indicativo de que você está com uma cistite ou uma infecção na bexiga. E outra que é muitíssimo comum são as nefrites, que é a inflamação nos glomérulos renais, que vai ser lá no rim mesmo, né? Então, ó, quando a pessoa fala que você está com infecção urinária, pode ser qualquer uma dessas daqui. Pode ser uma uretrite, que é na uretra, pode ser uma cistite, que é na bexiga urinária, ou pode ser uma nefrite, que é nos rins, certo? Nos glomérulos renais. Essas três aqui a gente chama de infecção urinária. Então, se você está com infecção urinária, pode ser qualquer uma dessas três aqui. Aí você tem que fazer o exame para você detectar qual é e o que está causando essa infecção. Se é uma bactéria, um vírus, um protozoário. E aí o tratamento, tem alguém com o microfone ligado, e aí o tratamento, ele vai ser baseado no tipo de micro-organismo que está contaminando o seu corpo, certo? Pessoal, quem está com o microfone ligado aí, por favor, desligue, está dando retorno aqui. Obrigado. Não sei quem é você, mas já considero pacas. Tá. Pessoal, outro tipo de problema urinário que a gente tem é a diabetes insípido. Essa diabetes aqui, a gente vai estudar ela também mais na frente, quando a gente estiver estudando o sistema endócrino. Mas ela é relacionada ao problema urinário, por quê? Essa diabetes aqui, ela vai causar uma falha
na produção do hormônio antidiurético, que é conhecido como ADH, certo? Ele é produzido lá na hipófise, que é uma glândula que fica na nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça tem uma glândulazinha chamada de hipófise. Então, a sua hipófise, ela vai ter um problema, ela vai ter uma falha, né? E ela não vai produzir esse hormôniozinho aqui chamado de ADH. O ADH, ele é um hormônio que ele impede que a gente elimine muita água, certo? Então, ele vai evitar que você faça seu xixizinho, né? Então, quando você está liberando a ADH, isso quer dizer que você está reabsorvendo água. E aí, a sua quantidade de urina, ela vai ser menor do que ela seria com a quantidade. Alguém está tentando entrar nesse momento. Só um momentinho. Eu vou aceitar aqui. É o Cristiano. Tá. Então, a quantidade de urina que você vai produzir quando você estiver liberando a ADH vai ser uma quantidade de urina menor, certo? Que você vai reabsorver uma grande quantidade de água. Só que quando você tem diabetes insípido, você vai ter uma falha na produção de ADH. Então, se você não libera ADH para explicar para o seu rim que ele tem que reabsorver água, então ele vai deixar toda a água passar, certo? Então, você vai ficar com a bexiga cheia muito rápido. Então, a pessoa que tem diabetes insípido, ela tem uma necessidade de ir ao banheiro com mais frequência do que as outras pessoas que produzem o ADH. Isso porque elas não têm reabsorção de água. Então, ela vai precisar eliminar a água com mais frequência do que as outras pessoas. Beleza? Todo mundo entende isso aí? Sim, sim, sim. Sabe uma coisa que faz diminuir a produção de hormônio antidiurético e você nem precisa ser diabético? Quando você consome, por exemplo, bebidas alcoólicas, cerveja. Quando a pessoa toma cerveja, o que acontece? A cerveja inibe a produção de hormônio antidiurético. É por isso que quando a pessoa está bebendo cerveja, direto ela fica indo no banheiro, né? Por quê? Porque o álcool, ele impede que a pessoa produza esse hormônio aqui, fazendo com que a pessoa libere mais água. Então, quando a pessoa está bebendo, se você observar aí numa festa na sua casa, quando a galera está bebendo cerveja, você percebe que a pessoa vai no banheiro com muita frequência. Isso porque o álcool, ele impede a produção do hormônio antidiurético. Massa, né? Pessoal, agora eu quero saber de vocês quem tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo aqui. Eu tenho. Quem? Quem tem dúvida? Bezerra. Diga, Bezerra, fala. E homeostase ainda. Homeostase, o que que tem? Você não entendeu o que é homeostase? É, o conceito todo. Tá. Então vamos lá. A homeostase, Bezerra, é um estado, ela não é uma coisa, ela não é visível, né? Ela é um estado. Imagina aí como se fosse uma entidade, sabe? Ela é uma coisa que você não consegue ver, mas ela existe. Ela é um estado em que o seu corpo está em equilíbrio, certo? A sua temperatura, ela vai estar ok, ela vai estar normal. O seu pH, né, que é a quantidade de acidez no seu corpo, vai estar ok. A quantidade de sais dentro e fora da célula vai estar equilibrada. Tudo no seu corpo vai estar equilibrado. A quantidade de água está ótima. Tudo está ótimo no seu corpo. Então, isso aí é a função da homeostase, né? É deixar o seu corpo nesse estado aí de equilíbrio dinâmico, né? Esse equilíbrio que está ali. Lógico que você não passa 100% do tempo em homeostase, né? Em alguns momentos a sua temperatura vai subir mais. Em outro momento, a sua temperatura vai ficar menor. Em alguns momentos, a quantidade de sal do seu corpo vai aumentar. Em outros momentos, ela vai diminuir. E aí, a homeostase, ela vai trabalhar, ó, no equilíbrio dessa substância. Então, ó, ela vai ficar ali, ó, oscilando, mas ela vai tentar ao máximo deixar no momento ali, no ponto ótimo, certo? Se a temperatura aumentar muito, o que é que seu sistema excretor vai fazer?
ela vai Vai fazer tentar você. equilibrar, né? Isso, vai tentar equilibrar, fazendo o quê? Liberando suor, para quê? Para diminuir a temperatura. Se você tá com muito sal no corpo, o que que acontece? Você vai começar a eliminar na urina, você vai começar a eliminar no suor. Tudo isso aí é uma forma de equilibrar as suas funções biológicas. E isso aí é a homeostase, entendeu? Entendi. Mais alguém tem alguma dúvida? O meu também Inscreve no era em canal. homeostase. Eu tava em dúvida do negócio é justamente de equilíbrio. Não tava entendendo como é que fazia o equilíbrio disso. Certo. Bezerra ajudando-nos. Beleza. Pessoal, alguma dúvida a mais? Ninguém? Gente, um de cada Tenho vez, não, por favor. professor. Não tenho não. Até minha mãe tá botando pra fazer logo o livro Nada, 3 nada, já. nada, nada. Pessoal, façam os exercícios. Todos os exercícios que tiver no capítulo, vocês podem ir fazendo. Terminou o conteúdo? Já faz o exercício. Não precisa nem eu mandar, não. Vá Eu fazendo o já tô indo no exercício. 2. Pois Já é, tô você finalizando vai, o 2. O você vai capítulo fazendo os 2. exercícios que aí você exercita aquilo que a gente viu na aula, né? Então, se você ficar com alguma dúvida, aí você vem me procurar, certo? Mas Beleza. eu quero que vocês façam os exercícios para vocês saberem se vocês estão entendendo o conteúdo. Você só entende se você só sabe que você sabe quando você pratica, né? Uhum. Então, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Não, tio. Pessoal, eu acho que eu deixei. Peraí, eu vou pegar bem aqui o livro. E Bezerra, Oi, 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 oi. ainda tá jogando Free Fire? Pô. Free Fire o quê, pô? Tu tem que jogar pub. Mas eu ainda tô. Mas o meu canal, pô, vai ser diferente, vai ser diferenciado. Vai ser cada dia um jogo, entendeu? Ó, vocês façam os exercícios da página 40 e 41, beleza? Beleza. Beleza. E vocês me dizem se você. Ó, a gente não tem aula nem amanhã, nem sexta, né? Mas A vocês sessão podem extra. mandar. Isso, mas vocês podem mandar mensagem para mim no grupo que eu respondo, viu? Faça Beleza. exercício. Não entendeu? Mande mensagem que eu respondo, sem nenhum problema. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. E a prova, prof? Ah, sim, a prova vai ser na próxima semana. Vocês estão sabendo, né? Como é que vai ser a prova? Sim. Ser É no só o nome plural. pronto, né, não? Isso, vai ser no plural, vai ser tudo online. Vocês respondem no plural e tudo certo. É só colocar a prova no nome e já acabou, né? Prova no nome? Como é que tá? É só colocar o nome na prova, né, não, professor? Ah, o nome já tá no sistema, rapaz. Não precisa nem botar o nome, não. Bota Dez apelido, pontos. Chiquinho. Bota Entrega o apelido. arquivo da prova, é? Tu Não, vai vai ser ter a opção online de mesmo. enviar. Quando terminar a prova, vai ter a opção de enviar na última tá, questão. então. Aí quando Isso, terminar, exatamente. vai abrir lá, enviar, e tu vai enviar. E se alguém enviar sem querer a prova e ela não tá toda respondida? Aí tu se lascou. Aí tem a recuperação. Aí aquela famosa frase, o problema é todo seu. Tá, então, pessoal, me digam aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa. Pode ser do outro conteúdo também, se vocês não entenderam do outro conteúdo de sistema No circulatório. capítulo... Até do capítulo 2 tá fácil, tô até fazendo logo. O capítulo 2 é muito fácil. O capítulo 2 é bem fácil. O capítulo 1 eu considero ele um pouquinho mais difícil do que o 2. Mas ainda assim, o 1 é fácil. Do capítulo 1 ainda não consegui diferenciar, é vaso sanguíneo e via de transporte. Vaso sanguíneo e via de transporte? Sim, no capítulo 1, na página 7. E professor? Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Oi, Professor, quem tá você já falando? encerrou a aula? Pode sair? Hã? Já encerrou a aula? Pode sair? Ainda não. Tava dormindo, né? Não. Ah, sim. Vasos sanguíneos aqui na página 7, né? É. Tá, deixa eu só explicar aqui rapidinho para você o que é. Ó, os vasos sanguíneos, na verdade, eles são o sangue vai passar por dentro, né?
Ó, a gente tem aqui dois tipos de vaso sanguíneo, basicamente. A gente tem as veias, que são essas daqui, as veias, e a gente tem as artérias. Veias e artérias, ambas vão sofrer ramificações. Elas vão se tornando cada vez mais fininhas, né? Até elas se tornarem tão finas quanto um fio de cabelo. A região das veias, que é um pouquinho mais fina, é chamada de vênula. E as das artérias, a região mais fina, são chamadas de arteríolas. E ambos aqui, ó, tanto nas veias quanto nas artérias, a parte mais fina, que tem a espessura de um fio de cabelo, é chamada de capilares. Certo? Para que é que vão servir veias e artérias? Elas vão servir para o transporte do sangue, né? O sangue é que vai ser responsável pelo transporte de nutrientes e responsável pelo transporte de gases. Então, ó, o sangue que passa pelas artérias, o sangue que é passado pelas artérias, ele é chamado de sangue arterial. Desliga o áudio, Arthur. Tá coisando aqui. Ele é chamado de sangue arterial. E o sangue que passa nas veias é chamado de sangue venoso, certo? Esse sangue venoso aqui, ele é rico em gás carbônico. E esse sangue arterial aqui, ele é rico em gás oxigênio. Consequentemente, esse sangue aqui arterial, ele é pobre em gás carbônico e o sangue venoso, ele é pobre em oxigênio, certo? Então, ó, essas artérias aqui vão carregar o sangue arterial, levando oxigênio para as células, do pulmão para as células, e às vezes vão fazer o processo contrário, vão trazer das células até o pulmão para fazer as trocas gasosas. Foi o Bezerra que não tinha entendido? E professor? Oi. Foi. Você entendeu, Bezerra? Sim. Quem falou agora, Ian? Professor, o Erland falou que ele não tá conseguindo entrar, porque o celular dele não utiliza o serviço do Google. Ah, então tá bom. Mas eu vou postar essa aula no YouTube. Pois é, eu falei pra ele. Tá. Alguma dúvida mais? Não. Não. Então, pessoal, eu vou tirar o print que chegou 15 pessoas, viu? Bateu o recorde. Aê! Tem que fazer a placa. Cadê o viu, especial? professor? Cadê o especial? Eu vou Cadê aqui o preparar o especial? foguete. Calma aí. Preparar o foguete Peraí. aqui. Tem como falar? Eu não sei mexer nesse negócio, meu Deus do céu. Peraí. Tem que fazer a placa de bronze, Vou hein? botar mosaico. Tem que ser de Aí, ametista, pô. liga a câmera de vocês aí. Tá bom, espera aí. Calma aí. Eu sou muito bonito. É nosso. Isso, você tem baixa autoestima. É feio. Bora, Duane. Calma aí, vai ser o cachorro e eu aqui. Calma aí, Bora, bora, Pedro. professor, vai ser o cachorro e eu. Vai ser o cachorro Ó, e mas eu é aqui. bonito. Vai fazer. Bora, Duane. Bora. Eu vou pai e colocar filho. eu vou colocar a virada pro meu livro, tá, beleza? Meu Deus. Quem Vê é seus essa amigos. pessoa aí? Isaac? Cadê Isaac? Tô tudo com vergonha, professor. Vergonha de quê, minha gente? Sei lá. Só os Eu vou cachorros tirar. mesmo que ligam. Vou tirar o print. Todo mundo aí Aí, faz cachorro. cara pro print. Peraí. Só um anel feio. Soldadinho BR. Aí Só tem que fazer a uma placa, viu, mantelão. professor? Fazer a Tem placa. que fazer a placa. Tem que fazer a placa, viu? Vou Tem que fazer a placa, hein? Vou fazer a placa e vou postar lá. Mandou Mas a um placa pra de cada Quem um não aí. ligou a câmera não vai ganhar presença. Ei, Vasco. Oi. Recarreguei. Pessoal, Peguei o quê? Ei, Jeff, você tem que Não, mandar uma peguei foto não. pra cada um, Jeff. então, Comemoração, Jeff. Aí, ó, ganhei um